Olá, muito bem-vindos ao painel Digital Accelerating Business no Portugal Digital Summit. A ideia é falarmos aqui da integração das tecnologias que as empresas estão a fazer para acelerarem os seus processos e para serem mais ágeis e inovadoras. Vamos abordar naturalmente também a aceleração que se sentiu nestes últimos meses devido à pandemia da Covid-19 e não só a aceleração nos números dos infectados, infelizmente, e a estratégia da transição digital do Governo e da bazuca de investimento que vem da Europa e uma parte da qual vai ser aplicada precisamente nesta área. Vamos também falar nisto neste painel. Tenho comigo 4 oradores com um excelente percurso nesta área das tecnologias e com muita experiência em Portugal, também experiência de internacionalização, e vamos querer ouvir aquilo que eles têm para dizer sobre o que em Portugal se está a fazer nesta área. Passo a apresentá-los. Tenho comigo o Paulo Rosado, Presidente Executivo da OutSystems, bem-vindo. João Batista Leite, Presidente da Unicre, não estou a seguir a ordem que está aqui definida. Pedro Janela, Presidente Executivo do Y-Group. E o Rodrigo Vasques Jorge, Technology Country Leader da Oracle. Vamos então começar. Bem-vindos a este painel. Esperamos ter aqui uns 50 minutos animados. Há muito para debater. Queremos contraditório, queremos ter também muita daquilo que é a vossa percepção sobre o que está a acontecer no país nestes últimos meses e de que forma é que esta transformação digital poderá vir a trazer valor à economia portuguesa no futuro. Vou começar precisamente pelo Paulo Rosado. Nos últimos meses encurtámos processos que estavam em curso numa transição digital que se calhar não foi uma transformação digital. Como é que viu a OutSystems e o Paulo também a realidade portuguesa, embora também olhe muito para a realidade internacional, mas agora pedi-lhe para se focar na realidade portuguesa, e o que é que a OutSystems fez para ajudar os seus clientes nesta transformação e também como é que se transformou internamente? Bom, nós temos participado no processo de transformação digital como pioneiros, não é? Nós já começámos há muitos anos, há mais de 15 anos, começámos nestes processos e, interessantemente, estamos a ver agora empresas mais maduras, até noutros pontos do globo, a acelerarem para aquilo que em Portugal até já foi feito há 15 anos atrás. Portanto, nós temos visto, pela nossa plataforma, pelo facto de nós ajudarmos as empresas a acelerarem esta inovação digital, que há muitas empresas em Portugal que estão num estado de maturação maior do que aquilo que seria esperado e que muitas vezes se espera até de Portugal em geral. Essas empresas, aquilo que esta pandemia fez foi simplesmente acelerá-las um bocadinho. Houve outras que estavam um bocadinho mais atrasadas que aceleraram drasticamente. Aliás, o que nós notamos em geral, não só em Portugal como também no resto do mundo, é que empresas que eram um bocadinho mais conservadoras de um ponto de vista da aceleração digital, encurtaram os planos que tinham para 6 anos, basicamente em 6 meses. Saltaram etapas, portanto? Saltaram completamente etapas, sim. Foram um bocadinho empurradas e se calhar fizeram essa transição mais rápido. Sim. Mas no geral, Portugal tem esta dualidade sempre, que é temos empresas que são muito inovadoras e que têm realmente conseguem de alguma forma usar a tecnologia, mas não só, não falamos só na tecnologia, são muito inovadoras no seu setor, mas que são poucas, e depois temos uma massa muito grande de empresas que estão mais atrasadas, e no digital isso também acontece, também o reconhece, Paulo. Sim. Bom, nós temos um tecido económico um bocadinho atípico no sentido em que nós temos muito poucas empresas grandes e mesmo as nossas empresas grandes são empresas médias quando olhadas num mercado global. Portanto, acabamos por ter uma massa muito grande de empresas pequenas baseadas em numa economia de turismo, economias de restaurantes e por aí fora, e que, como são muito pequenas, conseguem utilizar ferramentas tecnológicas de consumer-based, que estão até disponíveis, redes sociais e por aí fora. E eu tenho visto, em geral, que nesse extrato há também muita inovação naqueles que são um bocadinho mais afoitos e que correm mais rápido que os outros e que até tomaram partido um bocadinho desta mudança com a pandemia
e outros que foram um pouco mais cautelosos, que foram um bocadinho mais atrasados, mas as ferramentas existem. O problema existe depois nas empresas médias e altas, onde o tipo de ferramentas que são necessárias já são muito customizadas às necessidades, porque as empresas são maiores. E aí, na realidade, o que nós temos visto também é aí uma área, é a área onde nós nos focamos. O que temos visto é que as empresas que estavam muito à frente, já estavam à frente, agora aceleraram ainda mais, empresas que estavam um bocadinho mais relutantes, aceleraram ainda. No fundo, toda a gente acelerou. Há umas que vão um bocadinho mais atrás do que outras, mas em geral o que temos visto é uma aceleração de toda a gente. Pedro, o Pedro trabalha na área do digital já há 20 anos? 20 anos. Quer dizer, o meu primeiro site foi programado em 94, portanto... Em 94, portanto já há 26 anos. Pronto, não vamos foi falar... logo que apareceu. Sim, parece que foi ontem, portanto, como estávamos a comentar há pouco. E tem acompanhado as empresas nessa área da mudança para o digital. Como é que é a sua visão em relação à maturidade das empresas no digital em Portugal? E também como é que vê se sente também essa aceleração agora nestes últimos meses? Eu aqui pensar um bocadinho sobre a resposta. Depende muito dos setores e de facto, eu não queria concordar com ninguém, mas tenho que concordar aqui com o Paulo que o tecido económico as empresas são relativamente pequenas, mas quando olhamos para alguns setores, nomeadamente telecomunicações, tudo o que tem a ver com banca, são empresas que estavam muito avançadas e, portanto, já estavam a fazer esse desenvolvimento e continuaram a fazer. O que quero dizer é que, obviamente, houve mais algum investimento, houve mais pedidos, mas não houve, digamos assim, uma alteração significativa de planos. Quer dizer, qualquer banco com quem nós trabalhemos já tinha um percurso, um roadmap digital, simplesmente vai fazendo mais. Talvez a experiência que possa partilhar desta aceleração, que é também uma oportunidade para as empresas portuguesas, é que nós andávamos há 3 anos atrás de um contrato com uma coisa chamada TD Bank. TD Bank é um banco gigantesco dos Estados Unidos. Da vez que tomei o pequeno almoço com o CDO, disse-me assim, eu tenho 500 pessoas na área de Customer Experience e tenho 1.400 na área de Data. E eu, 1.400 na área de data e 500, se calhar não vou conseguir chegar aqui. Mas ele, passados 3 anos e depois da pandemia, depois de termos ganho há 1 ano, digamos, o leilão, lá conseguimos colocar 6 pessoas a partir de Lisboa a fazer Customer Experience. E porquê é que aconteceu? Porque já não fazia diferença estar em Toronto ou não. Ou seja, o que nós sentimos a acontecer é que esta, digamos, mentalidade, temos que estar aqui ao lado para fazer algum tipo de trabalho tecnológico, deixou de acontecer nestas companhias, mesmo à escala global. O que quer dizer que à escala dos portugueses nós temos que ser restaurantes gourmet na área de serviços, somos muito poucos. A formação que nós fazemos nesta área é relativamente pequena. Tivemos um influxo brutal de empresas de tecnologia internacionais em Lisboa, o que faz com que haja uma concorrência e digamos, uma luta enorme por talento que sabe de tecnologia. Eu acho que esse hoje em dia é o problema. Ou seja, há muito pouca gente a saber disto, há uma escassez brutal de recursos na área de Customer Experience e Service Design e na área de tecnologia e de engenharia e, portanto, eu diria que talvez o problema de não estarmos mais avançado em algumas das indústrias é haver pouca gente para se colocar nestes projetos e poder construí-los. Mas eu acho que as empresas portuguesas têm a capacidade, estavam a pensar, estavam a fazer, são muito avançadas e concorrem, por exemplo, com os nossos aqui vizinhos espanhóis, se calhar estamos taco a taco, e, portanto há uma maturidade relativamente grande na área de tecnologia. Para além da maturidade, a capacidade de investimento também é normalmente um diferenciador que não, sim, quer dizer, é importante. É um diferenciador importante, até porque, quer dizer, é um diferenciador importante, mas também temos que perceber que os preços pagos por recursos altamente qualificados em Portugal são relativamente diferentes e esse é outro problema das empresas portuguesas. À medida que esta componente do service design, esta componente de tudo que são tecnologias de engenharia, de front-end, de back-end, ou seja, tecnologia de engenharia pesada, como a OutSystems vem a fazer, estamos a falar de um mercado de talento global. Portanto, uma pessoa que faz engenharia, como eu dizia, se eu estou a vender para Toronto, eu estou a vender um recurso por 3 vezes mais que um cliente português me vai comprar. Portanto, eu acho que o problema se vai agudizar para as empresas portuguesas normais, porque vão ter que comprar talento desta tecnologia digital ao preço que uma bolsa global que não se vê, mas que existe, está a comprar estes recursos. E isso vai ser arrasador para a mentalidade dos compradores de tecnologia em Portugal, porque vão ficar encostados à parede a dizer, mas eu só te vendo os meus recursos por 3 vezes mais, porque senão vou vendê-los em Toronto, porque eles me compram tudo o que eu tenho. E compram a um preço que é muito mais apetecível. É muito mais apetecível. Já vi que o Paulo Rosado também concorda consigo e vamos voltar a este tema mais aqui à frente. Agora passava só ao João Batista Leite, passava com todo o gosto ao João Batista Leite, presidente da Unicre, porque a vantagem deste painel também é o facto de uma complementaridade grande em termos de áreas de atuação. E durante os últimos dias ouvimos falar muito desta aceleração também na área dos pagamentos, que tem um desafio muito interessante para complementar a economia digital. Portanto, faz toda a parte,
faz todo o sentido, há uma grande necessidade de termos estes meios de pagamento cada vez mais robustos, cada vez mais fiáveis. Como é que foi a vossa percepção desta maturidade digital, quer do ponto de vista das empresas que são vossos clientes, quer do consumidor final, em termos da adaptação a estes novos tempos, que eu não gosto nada de dizer um novo normal, odeio, devo dizer já, que acho que é péssimo, mas como é que foi essa adaptação aos novos tempos? Sim, eu também não gosto muito do novo normal. Eu acho que atingimos um novo patamar da evolução da própria raça humana. Eu acho que é difícil, a Fátima está a deixar o contraditório com alguma dificuldade, porque não concordar com o Paulo e com o Pedro é mesmo difícil. Já em 2000 anos atrás... Temos que introduzir um tema diferente. Já tínhamos dificuldade entre os apóstolos em duvidar disto. Desta transformação digital e um pouco nesta aceleração, que recorde-se, a aceleração tentativamente começou em 99, 2000 com os .com, mas claramente a infraestrutura não estava preparada. A infraestrutura computacional, a infraestrutura das telecomunicações, e que, portanto, este caminho estavam todas as empresas a fazer e estavam a fazê-las bem. A pandemia e estes últimos 6 meses transformaram-nos e vão-nos posicionar num patamar acima. E nesta economia digital a componente dos pagamentos vai ser crítica. É crítica porque eu não consigo ter relações económicas se não tiver pagamentos. Nós aí também estávamos a fazer um caminho de adaptação, uma vez que somos uma fintech com 45 anos, não é? Nós fomos a primeira empresa a introduzir em Portugal o passador, para passar o cartão de crédito, que era uma tecnologia muito avançada na altura. E hoje o que nós não queremos passar o passador, queremos é clicar no nosso telemóvel e fazer o pagamento. Portanto, do ponto de vista do consumidor final, é aí que a evolução está a acontecer e temos visto não só as parcerias com as fintechs, mas muito com as big techs. Vimos a adoção da Apple Pay, por exemplo, que aparece em Portugal pela primeira vez via as Revoluts deste mundo e praticamente toda a gente tinha um iPhone, foi aderir, mas imediatamente a seguir, quando a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Banco BCP, o Millennium ou o Santander apareceram, nós fomos colocando os nossos cartões e hoje na Apple Pay eu consigo utilizar o cartão que eu quero. Assim como o próprio trajeto do MBWay e os seus pagamentos com QR Code e contactless e NFC, que teve o seu trajeto desde 2013, 2014 e que de repente teve esta adesão de 2 ou 3 milhões de portugueses e consumidores. Portanto, o consumidor final aderiu e aderiu bem, estava a aderir ao e-commerce e também aí a fazer um trajeto que agora se tornou mais confortável. E por isso o contactless, eu discuti o contactless e as campanhas de contactless em janeiro e em fevereiro, quando tínhamos 5, 6% dos pagamentos em contactless, e depois sem querer estamos nos 30 e poucos % de contactless, com clientes nossos, parceiros, em vários segmentos, desde o setor das farmácias até ao retalho, a contactar-nos a pedir para colocarmos. Portanto, temos aí duas vertentes, uma, a componente física e a componente contactless, a ter aí um peso muito grande, e a componente do e-commerce e os pagamentos. E como é que nos preparamos para isso? Ou vínhamos preparando e que consolidamos? Com basicamente olhando para o tecido empresarial. As grandes empresas, aquilo que são as grandes empresas, portanto, soluções específicas que permitem às grandes empresas adaptar-se e juntar-se às suas plataformas, umas formas mais adaptadas e personalizadas, embora suportemos hoje mais de 200 plataformas de e-commerce out of the box, as Shopifys, as Magentas deste mundo, em que com um plugin têm as soluções de pagamento preparadas. Temos a nossa solução nacional para médias e grandes empresas, com uma capacidade também de instalação muito rápida, e a Unicre desenvolveu o Red Unicre App Payments, que é basicamente para todo aquele pequeno comércio, desde o comércio local, que não tem um site, mas que faz vendas telefónicas e, através de um e-mail, do WhatsApp ou de um SMS, envia um linkzinho e se faz a compra de uma forma muito simples, transparente, facilidade de utilização. Portanto, o que nós estamos a dar é a facilidade no momento dos pagamentos
para as pequenas empresas, as pequeninas empresas ou as grandes empresas nacionais. Isso foi muito utilizado nesta fase da pandemia, onde muitas empresas, ou muitas lojas e retalhistas que normalmente vendiam na sua loja, passaram a ter que vender online, nem que fosse para entrega em casa de refeições do restaurante ou outro tipo de produtos, até as mercearias, por exemplo, não é? A mercearia, a pequena mercearia lá do bairro, ou o pequeno talho lá do bairro, durante a pandemia tiveram um comportamento excepcional, de repente adotaram estas soluções porque, de facto, houve necessidade de adaptar e o dinheiro praticamente desapareceu. Eu hoje, quando ia sair de casa, abri a minha carteira para ver se tinha os documentos e reparei que não tinha dinheiro. E comecei a pensar, a última vez que eu pus dinheiro na carteira foi há um mês, de maneira que entrei em pânico. Fui roubar dinheiro à minha mulher, meti ali 40 euros e pronto, ver se acontece alguma coisa. Mas, de facto, eu já não tinha esta necessidade. E ainda bem que a mulher tinha dinheiro. Sim, precaução, cuidado, é sempre... Às vezes diz isso ao contrário, que as mulheres é que iam tirar dinheiro às não vai ser dos assaltado maridos. Não vai ser assaltado e não ter dinheiro na carteira, mas chatice, não é? Exatamente, é mais para isso. Tem que pagar em MBWay ao assaltante. Sim, senhor, é uma mudança de facto muito grande e aquilo que se está a ver também é que uma parte desta mudança vai prevalecer, ou esta mudança de hábitos e esta mudança de forma de fazer pagamentos, pelo menos do lado dos consumidores, vai prevalecer. Eu, por acaso, gostava de ver, não sei se há, algum estudo sobre a circulação de dinheiro, os levantamentos em termos monetário no multibanco, nos bancos e a própria circulação. Eu estou convencido que... Porque sabemos dos contactless, sabemos números de pagamentos eletrónicos, mas não sabemos como é que se chama, do espécime, não é? Já sabemos, e estou convicto que o número de ATMs e o número de circulação vai reduzir, não vai desaparecer, não estamos aí ainda, mas esta nova utilização de devices, seja um cartão, seja o telefone, seja o wearable, ou o pagamento por e-commerce, já não volta atrás, não é? Eu acho que já não é novo normal, é de facto aquilo que eu dizia ao princípio, um processo evolutivo. A raça humana deu aqui um saltinho em frente e não há retorno, não faz sentido. É como dizer que eu agora quero voltar ao meu Nokia. Eu já não vou voltar ao Nokia, de certeza absoluta, pelo menos o 3210. Se quiser evitar aquela aplicação que as pessoas diziam, mas pronto, isso agora é consigo. Exato. Depois vai fazer-lhe falta outro tipo de coisas, não é? Muito obrigada. Ia passar agora então ao Rodrigo, Technology Country Leader da Oracle. A Oracle é uma das empresas certas também para falar sobre estes temas e a forma como a integração das soluções tecnológicas tem ajudado as empresas do mercado português e não só internacional também a acelerar processos. Rodrigo, quais é que foram neste percurso ou nestes tempos estranhos os principais drivers ou os principais pedidos? O que é que as empresas mais vos solicitaram em termos de soluções para a transição digital? Okay. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, Fátima, e agradecer ao ICEPI pelo convite que fez à Oracle para estar aqui presente. Bom, tentar ser um bocadinho contraditório e pegar aqui um bocadinho também nas palavras do João, que é, de facto, associarmos esta transformação digital, eu gosto mais de lhe chamar uma transformação tecnológica para o digital. Não houve, durante este período de pandemia, de facto, uma área muito fulcral, uma área de grande crescimento que eu possa apontar do ponto de vista da Oracle, que tínhamos tido mais pedidos por parte dos nossos clientes. Há uma matéria que sim é fundamental, que são os dados, portanto, cada vez mais os dados são cada vez mais críticos e mais importantes. As empresas estão habituadas a recolherem dados, mas não conseguem transformar em informação que, por sua vez, depois alimenta ferramentas de suporte à decisão. Mas ao longo deste todo processo assistimos a empresas que tipicamente não tinham sistemas de e-commerce, tinham abandonado sistemas de e-commerce, estou-me a recordar aqui de algumas empresas de retalho grandes, que rapidamente, em 48 horas, tiveram que montar sistemas de retalho de e-commerce para fazer face precisamente à pandemia, porque o local físico deixou de existir e tiveram que recorrer por forma a não perderem quebras nos seus revenues. A transformação digital do on-prem para a cloud foi também outra variável extremamente importante neste período de pandemia, porque as empresas viram-se com menos recursos, mas com uma necessidade enorme de não perderem revenue, não perderem os seus negócios e os seus ativos. Portanto, a transformação digital a partir da tecnologia do on-prem, sem que os clientes percam todo o investimento que foi feito ao longo de todos estes anos, foi uma das principais prioridades da Oracle, foi assegurar que todo o investimento tinha sido feito ao longo de muitos anos por parte dos nossos clientes no on-prem, houvesse essa transformação para a cloud sem que houvesse perca de revenue associado. Sim, a cloud, de certeza, os
as soluções as a service acabaram por ser também uma excelente forma das empresas conseguirem ter acesso mais rapidamente a soluções que antigamente ou anteriormente demoravam também muito tempo a implementar. Seguramente. Eu acho que, eu aqui concordo também com o Paulo. Paulo disse uma coisa que é muito acessível e nós, Oracle, presenciamos isso no dia-a-dia, que é o tecido empresarial em Portugal é constituído essencialmente por PMEs. E, portanto, existe uma franja muito pequena daquelas que são as grandes empresas. Concordo também com o João que, apesar de termos poucas grandes empresas que temos, conseguem, com o orçamento que têm, fazer coisas muito à frente daquilo que são os nossos pares aqui em Espanha ou mesmo em Itália. E recorrendo a plataformas como o Software as a Service, onde a Oracle está presente há cerca de 8 anos atrás, permite aos nossos clientes estarem focados naquilo que são os seus negócios, são os seus ativos e investirem do ponto de vista de tecnologia de informação em Software as a Service, que lhes vai permitir, obviamente, alcançar novos mercados e novos clientes. Já vi que estamos todos muito de acordo em relação à transição digital. A única coisa que não estou de acordo é que o meu nome é Pedro. Sim. Mas pronto. Podia ser João. Não podia ser João, a minha mãe é ali. Podia ser João. Muito bom. Mas eu estava a Tinha que ser pensar em apóstolo, introduzir. porque o meu outro irmão é Tiago e o outro é Filipe, portanto, João podia ser. Eu estava a pensar em introduzir aqui um tema que normalmente é polémico, que era futebol, mas se calhar até são todos do mesmo clube Não, e é melhor nem ficávamos mal na mesma, não é? Não. Sim, todos. Bom, não sei, eu não queria referir nenhum clube, pronto. Mas voltemos aqui ao nosso tema do digital. O Paulo concordou há pouco com o Pedro, e falamos outras vezes Paulo e Pedro, o Paulo Rosado e o Pedro Janela, concordou com o Pedro Janela em relação à escassez dos recursos. A OutSystems é uma empresa internacional, mais internacional do que portuguesa, pronto, embora seja de gênese nacional. Vocês sentem isso, que essa procura global poderá, de alguma maneira, e essa procura a um preço muito mais apelativo do que aquele que se pratica em Portugal, poderá, de alguma maneira, drenar a capacidade de responder no mercado nacional? Nós, como vemos isso, é mais como uma vantagem do que uma desvantagem. Mas que é verdade, aquilo que o Pedro estava a dizer é super verdade. Ou seja, a partir do momento em que um trabalhador do conhecimento, um programador, um developer, um designer, podem trabalhar em casa da mesma maneira que trabalham dentro do escritório, a localização geográfica deixou de ser importante para ele entrar dentro de uma força de trabalho. Então, o que significa, por exemplo, e nós na OutSystems, nós estamos a sentir isso, nós tínhamos cerca de 500 engenheiros na zona de Lisboa, mais cerca de 80 a 100 espalhados entre mais 2 polos em Portugal, e 85% deles atualmente estão em casa. O que nós notamos, por exemplo, é que é muito mais fácil atualmente contratar um engenheiro, onde é que foi o último que nós contratámos? Foi nos Estados Unidos. Pegar um engenheiro em Austin e de repente ele, quando entra, passado 2 dias já está dentro da equipa, mas a um nível de integração que nós não conseguimos fazer antes, porque antes havia o grupo dos 8 portugueses, naquela equipa, mais o americano sozinho em Austin. Agora estão os 9 todos remotos. Portanto, isto para nós é uma grande vantagem. Qual é que é o outro lado? O outro lado é que o mercado tornou-se realmente global e, portanto, os salários vão ter tendência a serem nivelados pela procura global e não pela procura local. E, portanto, é isso que o Pedro estava a dizer, é que aquela vantagem eventual que nós poderíamos ter por ter salários um pouco mais baixos vai desaparecer. Nós temos que parar de pensar na nossa economia como uma economia de salários baratos, que é aquilo que nós estamos a ter. O facto de nós termos impostos, por exemplo, nós temos escalões em que é considerado rico quem ganha mais de 70 mil euros por ano, em que atinge os patamares de quase 50% de IRS. Isto é uma coisa nunca vista. Eu não conheço mais nenhum país no mundo que tenha um escalão de percentagem de IRS tão alto para um salário tão baixo. O que significa que no mercado global de conhecimento, em que a maioria das pessoas com 5 anos de senioridade numa área técnica, basicamente estão a ganhar a esse nível, se estivermos a concorrer globalmente, vão ser pagos noutro sítio como são pagos aqui. Só que aqui pagam mais impostos, que é uma anomalia. Então o que é que acontece? Vão sair. E então nós estamos a ficar com o tecido de trabalhadores do conhecimento desertificado
porque simplesmente vão-se embora porque a sua estrutura fiscal é uma estrutura que não existe e é um disparate. Mas vão o quê? Vão morar para as Maldivas? Não, vão morar para a Espanha. Caimão? Não, aí é que está. Vão morar para a Alemanha, vão para o frio, vão para isto, vão para aquilo. Mas pronto, mas pelo menos pagam 30% em vez de 50% de IRS. É curioso porque neste tempo em que se discute precisamente essa mobilidade dos trabalhadores e de passarem a estar em casa cada vez mais em teletrabalho e não no escritório, nas áreas técnicas algumas empresas, grandes empresas, tomaram a opção de dizer que os trabalhadores podiam movimentar-se, mas com algumas restrições geográficas, ou seja, apesar de estarem em teletrabalho não poderiam de repente continuar a trabalhar para uma empresa que está, ou para um escritório que está em Portugal e de repente mudarem-se para as Maldivas ou para as Ilhas Caimão, mas continuar também a pagar impostos no país onde estavam sediados os escritórios. Sim, Houve grandes empresas que o fizeram. Nós temos tudo, nós temos condições absolutamente únicas de um ponto de vista de atratividade. Temos um dos países mais seguros do mundo, as pessoas são simpáticas. Isto é uma maravilha, nós podemos trabalhar e ao mesmo tempo ter uma praia ao pé. Isto tem condições absolutamente incríveis. No entanto, o que nós estamos a fazer com uma política, com políticas que começaram desde há poucos anos até desta parte, nós temos vindo a aumentar, basicamente a tentar empurrar toda a gente que tem ou iniciativa ou que tem algum conhecimento e que é competitivo lá fora. O país é muito pouco competitivo em tudo aquilo que não é os seus recursos naturais. Em termos de recursos naturais, da simpatia das pessoas por aí fora, somos super competitivos. Depois, em termos das políticas fiscais e das políticas económicas, nós somos muito pouco competitivos. E vamos perder, nós na realidade estamos a perder a iniciativa e o talento de topo. Aquele talento que nos podia ajudar a fazer uma transição de uma sociedade de empregos de um pouco mais de baixa mais-valia, no fundo, para uma sociedade de conhecimento. Bem, depois nós tentamos, não é? Nós tentamos tornar isto interessante, mas mesmo para nós estamos, nesta altura, cada vez é menos competitivo, cada vez é mais competitivo contratar uma pessoa nos Estados Unidos e contratá-la em Portugal. Os salários estão a aumentar de tal modo, para nós já não está a fazer diferença. Isso também, porque o Pedro Janela também referia o contrário, não é? O facto de ser positivo também para quem está nos Estados Unidos, por exemplo, ou nos países nórdicos, contratar quem está cá e durante muito tempo, não só pelos baixos salários, mas juntando as duas coisas. Quer dizer, nós vimos um influxo de centros tecnológicos, nomeadamente no mercado automóvel em Portugal, relativamente grande. Portanto, a BMW, a Volkswagen, a Mercedes e muitas outras empresas vieram para Portugal. Eu acho que eles não vieram pelo custo. O custo pode ter sido uma variável, mas não vieram pelo custo porque eles contratam um preço muito mais alto que se contratam no mercado português. Eu acho que eles vieram, de facto, pelo talento, que é muito bom. Portanto, os engenheiros portugueses e os designers portugueses os designers, sobretudo, têm uma capacidade crítica que são empáticos e, de facto, o português, desde há 1000 anos, que isto era o fim do mundo, que entende que aquilo vai me matar ou não me vai matar e, portanto, essa capacidade ficou até hoje para os designers e, portanto, conseguimos ser muito empáticos, por causa disso, muito simpáticos, não é? Porque a malta tinha muito medo de quem vinha ali pelo mar, então quem vinha de Espanha era uma chatice. Mas para dizer que essas duas competências, efetivamente, são procuradas pela qualidade. E estas empresas não se preocupam muito com o preço, porque sabem que o preço, mais tarde ou mais cedo, vai para o preço que eles pagam na Alemanha. Tem a ver, sobretudo, com a existência deles ainda e com perceberem que, eu não me importo pagar o mesmo. O meu problema não é o custo. Nenhuma empresa alemã, nenhuma empresa americana lhes passa pela cabeça de contratar 6 pessoas que são mais baratas. Não é esse o tema. O tema é contratar pessoas e contratar muito boas. E, efetivamente, como há muito poucas em Portugal, as que optaram por estas carreiras de tecnologia são todas pessoas muito boas, porque era muito difícil entrar nas escolas de engenharia e continua a ser. Nas boas escolas de engenharia e de software era muito complicado e, portanto, as pessoas eram bons alunos. E do ponto de vista de design também, porque o ensino de design e de engenharia de software, o ensino superior português é maravilhoso porque os professores eram todos doutorados lá fora. Portanto, acabaram por conseguir trazer esse conhecimento internacional para conseguirem fazer crescer as mentes dos portugueses. Só que somos muito poucos.
não é? Portanto, em Portugal devem-se formar 2.000 pessoas por ano, portanto estes monstros vêm, captam tudo e já está. E portanto, pagando o mesmo que lá de fora e tendo a vantagem de serem portugueses. Portanto, um português faz 3 vezes mais que o americano. Nós hoje em dia, neste projeto que fazemos com este banco, temos 6 pessoas a trabalhar para eles. E as pessoas ao fim de 3 dias já não têm nada para fazer. Depois pergunto, mas era só isto? Era um botão, mas não estou a perceber. Mas era um botão durante 5 dias? Mas é só um botão? Mas nem sequer, não, é só um botão durante 5 dias. Uma equipa de 3 pessoas a pensar num botão durante 5 dias. Isto é um português. Que belo botão. Que belo botão. Mas isso era um clique, não é? Era um clique. Não, e o botão já está no design system, portanto não era preciso imaginar o botão, era só preciso perceber onde é que ele ficava, não é? E a malta fica todos a olhar para ele. Mas é só isto, é? Pronto, portanto, é outra realidade, não estamos habituados. Portanto, qualquer processo produtivo de Customer Experience, uma coisa destas, passa por 6 equipas diferentes, tudo muito bem documentado, tudo bem detalhado, porque foi tudo feito para que se uma pessoa sai e outra vier, funciona. Claro. Se a pessoa for boa ou má, aquilo vai dar para funcionar à mesma, e portanto são realidades que o ecossistema empresarial português não está habituado. Porque em Portugal não faz tudo, não é? Portanto, ou mais ou menos. Mas Fátima, o Portugal nesta altura, e nós contratamos muitos séniores de fora, nós antes tínhamos muita dificuldade, por exemplo, em atrair pessoas com bastante know-how, vice-presidentes de Product Marketing, Product Management, que são profissões que não existem em Portugal, para áreas tecnológicas, nós tínhamos muita dificuldade. Hoje em dia, Portugal é visto como um asset. Portanto, nós contratamos pessoas que, uma das razões por que vêm, as famílias ficaram todas entusiasmadas, porque aquilo é uma oportunidade de virem para Portugal, e Portugal tem uma reputação muito boa, conseguiu uma reputação ao longo destes últimos 15 anos, uma reputação muito boa como um país realmente de topo. Sim. Portanto, nós temos uma base extraordinária para podermos trabalhar. O que não podemos é criar uma erosão no tecido de startups. Nós tivemos aí um pico de startups aqui há uns anos atrás. Eu estava contentíssimo de ver os miúdos todos e por aí fora. E de repente tudo desapareceu. Os últimos 4 anos começaram as coisas a desaparecer e hoje em dia basicamente não há empresas novas a serem criadas. Isto é grave. E nós notamos isso. Isto é grave. Nós queremos mais concorrência. Nós queremos outras pessoas a concorrer pelo nosso talento. Precisamos ter tecido em Portugal muito mais dinâmico. Sim. Essa ideia é engraçado porque parece, eu não tenho essa impressão, por exemplo, não tenho a impressão de que não se estão a criar empresas novas. Acho que há se calhar um afunilamento e uma maneira de criar startups e se calhar em áreas que se calhar não interessava tanto, mas não me parece que haja esse número ou essa redução de startups criadas. Mas também já voltaremos aí e vocês os dois levantaram aqui temas muito importantes, o tema das competências, o tema da necessidade de uma regulamentação e de um enquadramento fiscal financeiro atrativo também para as empresas, não só para os salários, mas também para o investimento em Portugal. E isso são temas que eu sei que estão a ser trabalhados em termos do plano de ação para a transição digital que eu gostava de abordar aqui. Não sei se vou conseguir aqui algum contraditório, mas gostava de perceber quais é que são as vossas impressões em relação àquilo que está a ser preparado, se será suficiente para ajudar Portugal a tornar-se um líder digital na Europa e no mundo como está planeado pelo Governo neste plano de ação de transição digital, para não me enganar. Diga-me, João, parece-lhe bem, já teve a oportunidade de ver os pontos do plano de ação, acha que há ali alguma coisa que faria mais falta, trabalhar mais esta questão da regulação, trabalhar mais esta questão dos salários, alguma área onde fizesse falta investir mais ou desenvolver mais? Fátima, começa logo pelo nome, que deviam ter contratado o Pedro Janela, porque logo o nome não conseguimos acertar, é demasiado complexo. Mas eu tenho receio, há bocado falei há 2000 anos atrás tivemos o Pedro e o Paulo a ser os inovadores da época, mas também me recordo que celebramos agora há 500 anos, o Fernão Magalhães tentou dar a volta ao mundo, ou deu a volta ao mundo, mas a primeira coisa que nós fizemos foi expulsá-lo, não é? Porque era um inovador e havia outras razões, mas expulsámo-lo para ele ir fazer isso com outro país. E eu tenho receio, depois de ouvir o que estamos a ouvir, e de facto estou de acordo, desapareceram as startups, as fintechs, praticamente não se vê nada a nascer, acho que houve aqui uma paragem, de maneira que isso é alguma preocupação. Este plano cria aqui alguma esperança.
momentos como estes, dramáticos do ponto de vista da pandemia e do ponto de vista económico, porque o impacto é brutal, não há outra palavra que é e vai ser brutal, parece o plano que está a acertar nas 3 ou 4 coisas importantes. Primeiro, as escolas e a educação e a introdução de competências digitais nas escolas e de uma forma logo inicial. Parece-me determinante. Faz-se isto com educação e formação. Eu recordo-me quando fui para os Estados Unidos, a Fátima ainda não era nascida, cerca de 78, 79, e fui para a Fátima escola... só nasceu 20 anos depois. Claro, claro. Para aí. Portanto, em 78, 79, eu lembro-me de ter ido e ter começado a programar na minha escola. Portanto, a primeira coisa que aprendi foi Fortran e PL1, que estava muito entusiasmado naquela altura, e de repente não só tinha que escrever o código, como tinha que o digitar numa maquineta chamada Key Punch Machine. Mas a Key Punch Machine tem um teclado. E eu, com 21, 22 anos, não sabia usar o teclado, porque nós em Portugal ensinávamos o teclado às datilógrafas, que era uma profissão. Os meus colegas canadianos e americanos sentavam-se à mesa com as 2 mãos em cima do teclado e olhando para o texto e digitando e fazendo cartões perfurados. Porque nas high schools, nos liceus, tiveram datilografia como preparação para o que estava para vir. E, portanto, nós temos que fazer a mesma coisa. E eu, se tivesse feito datilografia aos 18 anos, não me tinha obrigado a arranjar um amigo e uma amiga quem eu pagava para me passarem as coisas, porque eu não tinha tempo. Eu demorava a noite inteira a teclar. Portanto, a preparação dos nossos jovens é fundamental, começando com a introdução na escola digital, criando a capacitação do ponto de vista de infraestrutura, perceber como é que este todo investimento da 5G também vai correr, e depois na capacitação dos próprios professores. Eu não posso ir dar formação nas escolas sem preparar os professores. Portanto, desse ponto de vista, o plano parece-me ambicioso. Estou com dúvidas se está com todas as vertentes. E a terceira vertente, nesta componente da formação, é, de facto, a preparação das pessoas que estão no ativo e naquelas que estão no desemprego. Nós estamos com as taxas de desemprego que estamos, e eu vejo os cursos, e falo com muita gente, eu gosto muito de falar com as pessoas na rua, e vejo os cursos que estamos a dar nos centros de emprego, nos centros de emprego. E, por amor de Deus, vamos investir onde é necessário, e não naqueles cursos em que eu vejo algumas pessoas a sair do curso a chorar, porque, de facto, a inutilidade de algumas daquelas componentes é grande. Portanto, o que eu pedi era a atenção nesta componente da escola, olhar para a escola, para os alunos, para a introdução das disciplinas que nos ajudem na transformação digital, nos dados, nos analíticos. Mais a formação do que só a escola, não é? Mais a formação também do que só a escola, não é? Porque há a formação ao longo da vida. A escola não também, chega. Não é? E eu só vi lá a escola básica e ensino não sei quantos. Na capacitação dos professores, na capacitação das pessoas que estão no ativo na sua transformação e naquilo que é a nossa massa de desempregados que gostaríamos que voltassem ao mercado, como é que os adaptamos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é empresas que têm um nome pomposo 4.0. Eu fico sempre nervoso. Aliás, quando ali a transformação digital da Unix está feita muito, suportado na Oracle e ali na OutSystems, e eu, quando vem a versão 12.12, eu fico logo nervoso, porque já sei que vai haver ali um fim de semana que vai estar tudo parado, porque alguém vai estar ali. Portanto, empresas Isso a culpa é da Oracle. E da OutSystems não, que é tecnologia portuguesa. É assim que faz. Os dois. Também temos engenheiros portugueses. Quando eu ouço falar das empresas 4.0, o que é que queremos dizer com isto? Porque depois, quando se olha lá para dentro, eu não vejo o que é que estou a fazer pelas empresas, pequenas e médias empresas e pequenas empresas em Portugal. Portanto, desse ponto de vista, fico um bocadinho nervoso. O terceiro aspecto do plano apresentado é a administração pública, e acho que aqui temos feito um bom caminho, não é? O cartão de cidadão e tal, ouvimos falar disto, a app para fazer aqui umas coisinhas, as ligações à AMA, tudo o que nós temos feito. Agora, um plano digital a sério para o Estado, de forma que o cidadão se possa relacionar com o Estado de uma forma diferente, ágil e eficaz, significa que o Estado tem que se reformular a ele próprio também. Isto é, construir as competências para servir os clientes cidadãos digitalmente. Isto significa maior eficácia e uma reestruturação do Estado. Eu não vi nada disso. Portanto, não estou a ver como é que vamos investir no digital, que não é gratuito. O digital é feito de infraestrutura, tecnologia e sistemas, para tornar isto mais eficaz e depois continuo com os não sei quantos mil funcionários a fazer a mesma coisa que faziam. Portanto, não percebi muito bem essa parte. Por fim, há bocado falava na bazuca, sim, a bazuca será para isto, e por fim fica aqui
a esperança forte da nossa capacidade de execução, que neste capítulo do Estado não tem sido a mais famosa, mas sou um otimista e acho que com estes ajustes seremos capazes, e é um passo importante, pelo menos de awareness e de empenho e de foco para o próprio país, acho eu. Obrigada. Vamos ver se temos contraditório. O Rodrigo concorda com tudo o que o João Batista Leite disse. A versão 12.1. Vamos ver aqui a minha versão 19. Vamos passar para a 19. Saltar já para a 19, mas especificamente, para além deste comentário sobre o próprio plano de ação, foi conhecido recentemente a estratégia para a cloud e acho que seria também interessante pedir o seu comentário sobre esta estratégia. A estratégia do Governo para a cloud? Sim. Bom, eu pegando aqui nos comentários tanto do Pedro como do Paulo, há um comentário que me apraz dizer que para mim o mais importante também agora era a dificuldade dos processos. Eu acho que o Paulo referia as startups que vão morrendo ao longo de todo o tempo, a partir do momento em que nascem. Eu acho que muitas vezes elas acabam por morrer devido aos processos lentos que temos em Portugal. Nós, enquanto Oracle, sentimos isso. Muitas vezes os processos, até no privado, demoram muito tempo. Eu, quando falo com colegas meus anglo-saxónicos, eles ficam incrivelmente admirados como é que nós, em Portugal, demoramos tanto tempo desde um processo em que fazemos uma apresentação tecnológica, em que se faz um POC, em que se faz uma arquitetura, em que se apresenta uma proposta comercial. Todo este período em Portugal é extraordinariamente maior face a colegas... Está a falar dos processos de decisão. Processos de decisão. E, portanto, para mim, o mais importante nisto, que é a transformação digital que o Governo se para fazer com a tal bazuca que aí vem, para mim o principal tema é como é que se vai realizar esse processo. Que medidas é que vão ser tomadas para agilizar, sem comprometer, obviamente, a mesma execução dos fundos que aí vêm. Portanto, enquanto não houverem processos agilizados, transparentes e transversais, eu acho que vai ser muito difícil termos sucesso. Por outro lado, e outra realidade do privado, olhando aqui, temos aqui 2 casos de sucesso, o Paulo falava há pouco, eu fiquei admirado com 500 pessoas do ponto de engenheiros em Lisboa, apenas em Lisboa, e também há bocadinho ouvia o Pedro a comentar mais de 200 pessoas. São 2 exemplos no privado que têm muito sucesso e, portanto, se o Estado não conseguir alavancar agora ferramentas e processos que permitam que todas as empresas, sejam as startups ou sejam as grandes empresas, tenham acesso a esses fundos, vai ser muito difícil haver um sucesso. Mas estou esperançoso que vamos conseguir e que Portugal vai ter êxito na gestão dos fundos que aí vêm. E em relação à estratégia para a cloud, quer comentar ou acha que ainda é cedo? Eu acho que a estratégia que o Governo se para fazer, o Governo tem anunciado parcerias com vários cloud providers, concorrentes Oracle e não só, e também com a própria Oracle. Eu acho que é um move que vai demorar o seu tempo, não é um move que se possa fazer de um mês para o outro, ou apenas de um ano para o outro, e portanto vai demorar algum tempo. Agora, eu acho que de forma a reduzir custos do Estado, a aumentar o digital daquilo que é a prestação de serviços do Estado para com o cidadão final e para as próprias empresas, eu acho que é uma estratégia acertada, decisiva e prioritária, o movimento para a cloud tem que se fazer. Muito bem. Eu ouvi aqui o Pedro Janela concordar com esta questão da reestruturação do Estado e a questioná-lo precisamente nisso, porque uma das coisas que temos ouvido nos últimos meses dizer é que os serviços do Estado têm que ter um ponto de entrada único, têm de ter uma experiência similar, têm que ter uma forma de autenticação única para o cidadão que entra num serviço, independentemente de querer fazer um serviço na área das finanças, na área da segurança social ou na área da justiça, por exemplo, e com a mesma autenticação consegue fazer o seu percurso sem ter que ir a silos verticais e perceber, na verdade, qual é que é a máquina que está por trás a servi-lo nesse serviço. E fala-se também de que o Estado tem que ser bonito, que os serviços têm de ser bonitos, têm de ser mais bonitos nesse sentido, e como o Pedro é especialista nesta área do Sim, quer dizer, não sou especialista no Estado porque não trabalhamos com ele, portanto nós trabalhamos mais com o setor privado, mas dar a minha experiência, digamos assim, relativamente àquilo que considero... Mas isto até é algo que é uma experiência que vem do privado, não é? Dizer uma coisa sobre a transformação digital, que me parece apenas um comentário, eu quando se olha para muito dinheiro, parece à partida um bocadinho de marketing. O que é que quero dizer com isto? Um governo tem que ter uma visão estratégica para a transformação digital que tem a ver com o que é que a ciência e a tecnologia nos vão dar daqui a 10 anos e como é que nós pomos o país na linha da frente disto. O resto é conversa. Porque nem é preciso muito dinheiro.
Portanto, o que quero dizer é que pode haver uma decisão do Governo para ser o primeiro país da Europa a não ter dinheiro físico. Isso provavelmente seria a decisão mais inteligente que poderia ser tomada, porque, por exemplo, resolveria de uma assentada a fuga dos impostos. Mas esta coisa, não é? Mas estamos aqui a pensar, e porque há pessoas que não podem usar o telefone, deem um telefone às pessoas, e elas que paguem com o telefone para toda a santa da vida e tirem-lhe as notas do bolso, porque deixa de haver fuga aos impostos. Mas, para dizer um exemplo muito pequeno, dizer que vai haver 1 bilhão ou 2 ou 3 não resolve nenhum problema. Dizer que vai haver uma estratégia baseada no que vai ser o futuro das civilizações resolve os problemas todos, porque nos coloca na linha da frente, atrai mais pessoas e faz de nós um país moderno, porque o talento vai atrás disso. O talento inteligente não quer trabalhar num país atrasado, quer trabalhar no país mais à frente do mundo. É assim que se capta talento e é assim que se transforma um país. É pensar o que é que vem, o que é que vem, o que é que vem, o que é que vai ser. E já sabemos o que é que vai ser, quer dizer, é só ler um bocadinho o MIT Technology Review para perceber efetivamente o que é que vai acontecer em todos os domínios onde o Estado pode intervir. De resto, relativamente aos impostos, é difícil, porque exigiria que o Estado pensasse, como dizia há bocadinho o João muito bem, que o Estado pensasse que nós somos um cliente. Porque no momento em que deixa de pensar num problema que ele tem para resolver e passa a pensar em nós quanto um cliente, passa a pensar na experiência do cliente, passa a pensar na simplificação da jornada, passa a pensar que isto não é pagar a segurança social, é efetivamente um serviço que é feito na vida e no tempo de vida da pessoa, na sua jornada de vida, não só porque se casa, mas também porque tem que se reformar ou também porque tem que obter a reforma. E, portanto, quando tiramos o serviço, que é onde vivemos agora, portanto, estamos numa jornada de há 15 ou 20 anos, para o cliente e do que é que ele está, do que é que ele precisa, como é que simplifica, nós mudamos radicalmente. Agora, para isto, há que destruir o Estado e voltar a fazer, e da minha experiência, não vai acontecer. Destruir, eu estava à espera de algumas coisas. Difícil, destruir o Estado parece-me, se calhar, um bocadinho... Destruir o sistema, no sentido, eu continuo a dizer, é impossível, ainda bem que o Estado existe, porque o Estado português, e a nível europeu, é magnífico, no sentido, nós queixamos-nos muito, mas nós temos uma qualidade de vida absolutamente inacreditável. E, portanto, a gente queixa-se e queixa-se e queixa, mas quando olhamos para outros Estados e para outros países, só podemos dar graças a Deus, entre aspas, porque somos um país semicatólico, por viver onde vivemos. Eu, quando digo destruir, digo, às vezes é preciso destruir o processo para recomeçar. E quando nós olhamos para um Estado que deve ter, assim, contas, 20 mil aplicações a correr vivas, ou seja, se nós somarmos as aplicações todas informáticas que foram feitas para suportar atividades, devem ser para aí 20 mil. Portanto, isto só se faz, não dá para mexer nisto, é fazer de novo, como costuma dizer. Digo eu, assim. E repensar, Pedro, mas apesar de não trabalhar com a administração pública, é cliente, quer dizer, todos somos, não é? Desde que nascemos até que morremos, mas sou pouco passa cliente. tudo por lá. Sim, sou pouco cliente, Eu acho que o meu maior problema é que tenho que renovar o passaporte, agora daqui a 2 ou 3 meses, e isso já me está a enervar, mas de resto, sou pouco cliente. Muito bem. Agora passava ao Paulo, também para comentar esta bazuca e esta estruturação aqui da questão do plano de ação da transição digital. O que é que lhe parece daquilo que conhece, se o dinheiro ou os milhões que vêm, se estão a ser bem colocados nos lugares certos? Falamos das pessoas, falamos das empresas, falamos da administração pública e desta reestruturação toda que é precisa, informação, em competências, em garantir também mais ferramentas para as próprias empresas e para o tecido empresarial. Eu olhando e olhando para o plano em geral, e eu acabei por ler aquelas páginas todas daquela proposta que foi feita inicialmente, não me surpreendeu, por exemplo, o peso em infraestruturas, em investimento em infraestruturas. E tenho um bocadinho de medo. Eu quando devo confessar que eu acho que é necessário haver injeção de capital na economia, especialmente porque nós temos desesperadamente de fazer aguentar toda a massa de pequenos negócios que estão desesperados e que estão a falir. Nós temos mesmo de fazer isto. Na Alemanha fez isto ao fim de 3 dias, mandando cheques pelo correio às empresas. Nós temos de fazer qualquer coisa deste género. Aqui andamos a adiar e o pessoal todo a sofrer. Portanto, o dinheiro para aí é fundamental. Estas empresas não têm capacidade de fazer cash in, cash out, têm que ser apoiadas. Eu isso acho super bem. A partir daí, as minhas prioridades não envolvem necessariamente dinheiro, aquilo que eu gostava que fosse feito. E, portanto, quando vi aquele dinheiro todo a entrar, o que é que eu pensei? Vamos voltar a uma situação
em que o dinheiro entra, parece que a gente depois não tem que pagar, e, portanto, não há dívida, é de graça, o que significa que o Estado depois tem tendência a ficar como o grande consumidor da sociedade, e isso deu cabo da sociedade portuguesa antes da Troika entrar. Quando a Troika entrou, que aquilo foi terrível, porque foi uma depressão e houve imensa pobreza e houve imensa mudança. Houve uma série de coisas que correram bem. É que as empresas que estavam altamente dependentes do Estado foram obrigadas a mudar-se para os mercados externos e, de repente, tornaram-se extraordinariamente eficazes, eficientes, produtivas. Houve uma energia quase de autoestima dentro da sociedade económica e, de repente, o país ficou melhor. Obviamente que depois ficámos com muito mais desempregados porque nós temos uma grande parte da população que não está qualificada. E, portanto, eu concordo perfeitamente com o João. Uma grande área de ataque, mas de ataque total, é a glorificação dos professores, para já que é uma profissão que eu nunca percebi porque é que é tão maltratada, e o aumento drástico da qualidade de todo o ensino. Isto é mais a longo prazo. De resto, é baixar os impostos para, novamente, assumir que impostos baixos não significa que estamos a dar dinheiro aos ricos. Nós não temos ricos em Portugal. Nós temos muito pobres e os outros um bocadinho menos pobres. E basicamente assegurar que todo este conhecimento, o talento, possa sedimentar aqui para que aqui se criem empresas que agora são pequenas, depois tornam-se maiores e depois dão emprego aos outros. Muito obrigado, Paulo, e obrigado a todos pela vossa participação e apesar de não termos tido aqui tanto contraditório, até porque pelos vistos são todos do mesmo clube, não vou dizer de que clube é que eu sou. Esta questão da transição digital traz-nos aqui muita sintonia nas questões básicas, ou seja, na aplicação da tal bazuca ou do dinheiro nas competências, nas empresas, no apoio às empresas, no apoio à digitalização, porque tornando as empresas mais fortes, mais digitais, também é uma forma de conseguirmos torná-las mais ágeis e mais fortes para responderem ao tecido português e também se internacionalizarem. Muito obrigada por terem estado connosco, muito obrigada aos oradores e boa tarde.